Vamos começar então mais uma aula do nosso módulo de Godot Engine, do nosso curso de desenvolvimento de jogos. Nessa aula, o nosso objetivo principal vai ser como gerar números aleatórios, como gerar números randômicos, né? Dificilmente você vai ter um jogo que não é necessário que você tenha, por exemplo, uma trajetória aleatória, alguma coisa sujeita, vamos dizer assim, entre aspas, ao acaso, tá? Por exemplo, da onde vai surgir o inimigo, qual vai ser, por exemplo, a configuração de um cenário e coisas desse tipo. Eu posso usar números aleatórios para, por exemplo, atribuir mais ou menos força para um inimigo, mais ou menos munição e assim vai. Então, nós vamos gerar números aleatórios. Vamos lá. Vou pedir para vocês assistirem o vídeo, clicarem em gostei, se inscrevam no canal e deixem seus comentários. Então, essa daqui é a nossa 57ª aula. Agora são 23 horas e 22 minutos. Então, o que seriam números aleatórios randômicos? É fazer com que o computador gere um número dentro de um intervalo, tá? Um número qualquer. Por exemplo, eu quero um número entre 10 e 100. Então, ele vai gerar, por exemplo, 57, 89, 22. De tal forma que eu posso utilizar esse número para definir uma trajetória, definir alguma característica que me interessa. Tudo bem? A função, o GDScript, ele tem... O GDScript, ele tem uma função que faz isso, né? Ele tem uma função que é a função range, ou seja, range tá? Essa função range, você vai ter que definir dois valores para ela. Como que vai funcionar isso? Deixa eu só colocar aqui, ó. Vamos colocar assim, ó. Nós vamos ter, por exemplo, range, o que? Eu vou ter que fornecer o mínimo e o máximo. Ou seja, qual é o menor valor e qual é o maior valor que ela vai gerar. Então, por exemplo, se eu fizer isso, ó, var número igual range. Por exemplo, eu quero um número entre 1 e 100. Então, 1,100. Ou seja, eu vou estar gerando um número entre 1 e 100. Ah, eu quero entre 1000 e 2000. Então, eu colocaria 1000 e 2000. Sempre vai ter. Você tem que especificar um mínimo, o menor valor, e você tem que especificar o máximo. Tudo bem? Então, é mais ou menos isso. Vamos ver como que a gente pode fazer isso lá no Godot, tá bom? Vamos lá, então. Entrando aqui, eu vou começar um projeto novo. Aqui eu vou chamar esse projeto. Espera aí. Vai ser... Vou selecionar, criar nova pasta. Vai ser números aleatórios, sem acento. Tá? Selecionar a pasta e ele já deu o nome do projeto para mim nessa pasta. Criar e editar, ok? Aí colocar aqui 2D, selecionar um nó. Já vou criar aqui uma nova pasta para cenas. Já vou criar uma pasta para script. Muito bem. Já vou salvar essa cena. Vou chamar essa cena de... Chama essa cena de principal. Aqui, 2 cliques em cima. Mudo o nome do meu nó principal. Node 2D para principal. Aqui, tarará, tarará, acho que é só isso.
Tá, eu vou aqui em projeto, configurações de projeto, eu não vou fazer nada, então eu vou vir aqui em Window. Cadê? Aqui. Vou colocar uns 300 por 200. Ok? E aí, vou criar o meu script. Opa, o que eu fiz? Ah, tá. Vai vir aqui em principal, eu quero criar um script para ele. Botão direito, adicionar script. Eu quero um script vazio, sem nada. Eu não vou salvar em cenas, eu quero salvar em script. Então eu vou subir um. E o nome do meu script vai ser principal.gd. Ok? Tá aí, ó. Muito bem. Agora só vou executar para ver se está tudo ok. Ele pede para selecionar uma cena como principal. Ok. Tá aí. E aqui ele já está. Não apareceu nada, né? Vou fechar. Muito bom. Então vamos começar. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou precisar criar as minhas variáveis. Então, definindo, inicializando as variáveis necessárias. Ok? Então eu vou definir as minhas variáveis necessárias. Eu vou criar uma variável para x e para y, porque depois eu quero movimentar um objeto na cena com esses valores. Então eu vou colocar aqui, ó, var gerar um número para x e var gerar um número para y. Ok? Tá aí, ó. Então eu criei minhas variáveis. Vou precisar de constantes. Definindo, inicializando as constantes necessárias. E aí eu vou colocar o que, ó, que conste mínimo igual. Eu vou gerar um número entre 10 e 100. Tá bom? Então tá aí. Defini as minhas constantes. E agora o que eu quero fazer? Eu quero visualizar isso quando o meu script for executado. Então, função que é executada quando o script é carregado. É quem? Func reach, certo? Tudo bem? Então tá aí. O que vai acontecer aqui dentro? Eu quero visualizar os números, né? Eu quero visualizar os números, eu quero gerar os números e quero visualizar esses números. Então, vamos colocar aqui um comentário. Gerando os números aleatórios. Tá aí. E como que vai funcionar? Gerar número x vai ser igual a range. Aí eu tenho que falar que é o meu mínimo e o meu máximo, ok? Então eu estou gerando os números em x, agora eu vou gerar os números em y, tá? Então tá aqui, só vou mudar aqui para y, opa, é y maiúsculo, tá? E tá aqui, ó. Então eu vou gerar um número em x e vou gerar um número em y, determinando o mínimo e o máximo. No caso aqui o mínimo é 10 e o máximo é 100. E vou exibir essas informações na minha saída para ver se está tudo ok. Número gerado para x igual, ok? Vai ser quem? O meu gerar, número x. E um outro print, número gerado para y. Muito bom, tá aí, ó. Beleza. Tá, vou fazer isso também. Vamos colocar aqui. Tá. Vamos dar uma olhadinha lá. Tá aqui, ó. Número gerado para x, 65. Número gerado para y, 78. Só que tá vindo um número decimal, ó, 65.91.
e o outro está vindo 78.04 alguma coisa. Eu queria um número inteiro, sem essa parte aqui da vírgula. Então eu vou usar a função int. A função int pega apenas a parte inteira do número, tá? Ela descarta a parte decimal do número. Então tá aí, ó, vou usar a função int, ok? Então a função int ela vai pegar apenas a parte inteira do número. Vamos olhar lá? Ok, e esse daqui é quem? Esse daqui é meu primeiro número gerado, né? O número gerado para x, número gerado para y, 65 e 78. Ok, tudo bem? Por que se eu tirar o int, volta a aparecer a parte decimal? Vamos ver aqui, ó. Eu gostaria que uma numeração para indicar a geração do número. Então eu vou criar mais uma variável. Eu vou criar uma variável que vai contar quantos números aleatórios foram gerados. Então eu vou criar uma variável contador igual a 0. Tudo bem? Aqui, depois que ele gerou o número, eu quero contador mais 1, ou seja, ele vai somar 1 no contador, tá? E eu quero exibir essa geração. Print geração do número. E aqui eu vou colocar contador, ok? Vamos dar uma olhadinha lá como que ficou. Então essa geração do número é 1. O número gerado foi 65 e o número gerado para y foi 78. Beleza, muito bom. Agora o que eu quero fazer aqui? Eu não quero gerar um número só, né? Eu quero gerar um monte de números. Então eu vou pegar qual é a minha função que é executada a 60 quadros por segundo, né? 60 FPS, com um intervalo de tempo de 0,016, que é o delta. É a função proxies, né? Então eu vou colocar aqui definindo a função que é um loop de 60 FPS, 60 quadros frames por segundo, tá? Ou 60 quadros por segundo. Quem é essa minha função? É a função proxies, onde ela recebe um parâmetro que é o delta, tá? Que é o intervalo de tempo. Ok, tá aí. Muito bom. O que ele está falando aqui? Ah, tá. Pera aí, deixa eu ver o que eu fiz de errado, né? Vamos ver aqui, tá. Ah, ela está sendo gerada, tem que ser gerada para cá. Ok? Isso, ó, a indentação é muito importante. Ok, vamos lá então. Eu vou pegar todo esse código aqui, que está aqui, ó. Eu vou pegar todo esse código que está aqui e eu vou colocar lá dentro, tá? Então aqui eu estou gerando os números, né? E aqui eu vou estar exibindo os números gerados, ok? Vou pegar esse código, certo? E vou colocar ele aqui. Ok. Tá aí. E aí ele vai ficar gerando os números. Vamos ver o que acontece? Então tá lá, ó. Ele está gerando os números, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha por aqui, que eu vou aumentar isso aqui. Vou colocar em negrito. A tela de fundo eu vou colocar um azul. Texto da tela eu vou colocar um branco. Olha lá. Então esses são os números que estão sendo gerados, ó. Eu vou colocar maior aqui, ó. Só que está muito rápido, não dá para eu acompanhar o que está acontecendo. Então eu vou voltar para cá, vou parar a execução do meu programa. Eu quero ter um intervalo de tempo que permita que eu vá visualizando. Então eu não queria que isso daqui acontecesse
vamos dizer assim, 60 vezes por segundo. Eu quero que isso daqui aconteça, por exemplo, de 1 em 1 segundo. Tá? Então eu vou definir aqui uma variável tempo. Var tempo. Ok? E eu vou criar uma constante tempo máximo, né? Que ele tem que esperar. Eu vou colocar 1 segundo, tá? E aqui o que eu vou fazer? Eu tenho, isso aqui tudo só pode acontecer, isso daqui só pode acontecer de 1 em 1 segundo. Então, nós vamos fazer o que aqui agora? Nós vamos contar o tempo. Contar o tempo. Isso aqui só vai acontecer quando der 1 segundo. Então, eu vou fazer tempo mais igual delta. O que ele vai fazer aqui? Ele vai somando de 0016, 0016 até dar 1 segundo. Quando isso acontecer, if se tempo for maior ou igual ao tempo máximo, certo? Aí tudo isso daqui acontece, ó. Eu vou deslocar tudo isso, tá? Ou seja, quando o tempo for maior ou igual ao tempo máximo, isso daqui acontece e aí o tempo volta a ser zero. Porque eu tenho que reinicializar todo o processo, tá? Então vamos ver agora como ficou. Tá lá 1, 2, 3, 4, 5. Tá gerando os números, ó. Cada processo, vamos ver aqui, ó, assim. Olha lá. Tá gerando os números. Ok? Então ele está gerando um número aleatório para x e está gerando um número aleatório para y. Vamos parar. Só que eu acho que 1 segundo. 1 segundo é muito. Eu vou colocar meio segundo. 0,5. Ou, para ficar mais bonitinho, 0,5 eu vou executar. Tá aqui, ó. Vamos dar uma olhada lá, ó. Então eu estou gerando os números aleatórios entre 10 e 100, ok? Vamos imaginar que eu quero gerar os números entre 1000 e 2000. Basta eu vir aqui, ó, na variável mínimo e máximo. Vou trocar aqui para 1000 e vou trocar aqui para 2000. Vou executar. Tá aí. Tá gerando os números entre 1000 e 2000, ok? Tá aí, ó, tá me gerando os números aleatórios, tá? Se eu quiser isso um pouquinho mais rápido, fechei o Godot. Tá lá. Vamos ver aqui qual que foi. Foi gerar números aleatórios. Tá aí, ó. Então, vou lá no script. Tempo tá 0,5. Eu vou colocar 0,2 segundos. Vamos executar. Tá mais rápido, né? Vamos olhar aqui, ó. Então, os números eles estão sendo gerados entre 1000 e 2000, tanto para o x como para o y, tá? E a gente vai ficando por aqui. A gente continua numa próxima aula, onde a gente vai fazer uso dessa possibilidade de gerar os números aleatórios. Então, vou parar por aqui, ok? E até a próxima.